A perda da competitividade industrial, a centralização da arrecadação e o impacto nas empresas estão entre as principais dúvidas sobre a reforma tributária. Por isso, trouxemos alguns especialistas para responder as perguntas mais frequentes sobre o assunto. Quais são os principais ganhos da reforma tributária para a indústria? O primeiro registro é que a indústria há muitos anos espera uma ampla reforma no sistema tributário brasileiro. Por quê? Porque é o setor da economia que mais sofre as distorções do modelo atual. O Brasil precisava construir um modelo de classe mundial, ou seja, que consagrasse as melhores práticas na área tributária. E a indústria agora, com a reforma aprovada através da Emenda Constitucional 132, uma série de distorções do modelo atual são corrigidas. A primeira é o fim da cumulatividade, que é aquele processo em que, em várias etapas da cadeia produtiva, você acumula resíduos tributários que, ao final, encarecem o custo da produção. Por outro lado, a utilização dos créditos no sistema de valor adicionado hoje está sujeita a uma série de problemas. Como resultado dessas distorções, a carga tributária setorial da indústria é a mais alta. Há estimativas de que ela alcança 42%. E outros setores da economia são menos tributados. Agora, com a reforma, nós vamos estabelecer uma redistribuição da carga setorial, desonerando a indústria, tá certo? E, portanto, promovendo um ambiente mais equilibrado para a atuação do setor industrial. Existem ainda outros ganhos: a desoneração dos investimentos, a ampla desoneração das exportações e o fim da chamada guerra fiscal, que tantos problemas acarretou para a concorrência no ambiente industrial. Como é que as empresas do Simples Nacional devem se preparar para a reforma tributária? As indústrias do Simples Nacional, elas precisam se preparar de maneira antecipada às alterações que já estão postas. No primeiro momento, as empresas do Simples Nacional, elas precisam identificar em que local da cadeia produtiva ela está, se está mais no início, se está mais no fim. Ela precisa analisar quais são os fornecedores que elas têm, se esses fornecedores, quais são os regimes tributários que eles têm, para compreender que tipo de resíduo tributário vai vir na cadeia, que tipo de crédito esses fornecedores vão viabilizar, por exemplo, para uma indústria do Simples Nacional que esteja recolhendo o Simples de forma híbrida, né, com o IBS e a CBS por fora. Isso precisa ser feito logo, porque agora, até 30 de setembro, as indústrias do Simples Nacional precisam tomar duas decisões que são muito relevantes. Primeiro, em permanecer no Simples Nacional a partir de 2027, e a segunda é optar pelo regime híbrido ou pelo regime unificado. E essa opção pelo regime híbrido ou unificado, ela vai fazer toda a diferença na precificação das empresas, né? Porque na medida em que no regime unificado você não pode tomar nenhum tipo de crédito tributário nas aquisições, você acaba tendo um resíduo tributário dessas aquisições que se reflete em um custo direto. E na medida em que a empresa, por outro lado, ela faça o recolhimento, a opção pelo regime híbrido, ela vai poder tomar todos os créditos referentes a essas aquisições para transformar no produto final que ela vai vender. Então, se ela pode tomar esses créditos tributários dentro dessa cadeia de produção dela, setorial, o custo final do produto dela acaba ganhando uma eficiência econômica relevante, e o custo líquido de aquisição dos clientes dessa empresa do Simples Nacional também acaba ficando reduzido. Então, o principal agora é simular e verificar de fato como é que estar dentro dessa cadeia, tomar ou não crédito, passar ou não crédito, vai preservar as margens de preço, lucro e de competitividade da empresa do Simples Nacional. Como será o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para compensar as perdas que as indústrias terão com o fim dos incentivos fiscais? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado na reforma tributária, é um novo incentivo para desenvolvimento regional, vai substituir o que hoje é feito ou tenta ser feito com os incentivos de ICMS. Por que eu digo tenta ser feito? Porque os dados mostram que, como todas as
unidades da federação fazem incentivos fiscais de ICMS e os estados do Sul e do Sudeste incentivam inclusive mais do que os estados menos desenvolvidos, essa política não fez uma redistribuição da indústria dentro do território nacional. Com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 70% dos seus recursos vão ser direcionados para o Norte e para o Nordeste, sendo que o Nordeste é a região que vai ter a maior participação nos recursos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele pode ser usado de 3 formas. Pode ser usado para subvenção, fomento direto à atividade produtiva, investimentos em infraestrutura ou investimentos em tecnologia. Então, esse é o novo modelo de desenvolvimento regional. É a partir desse fundo e de outras verbas e outros recursos que os estados vão ter, cada um com o seu recurso, identificar a melhor forma de manter e atrair novas indústrias. Queremos saber como é que o Nordeste pode atrair indústrias mediante a reforma tributária de forma a ser competitivo e concorrente dentro do Brasil. O mecanismo criado na reforma tributária para que os estados e, obviamente, a região Nordeste atraia e mantenha indústrias é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Quando esse fundo estiver totalmente, digamos, cheio, ele vai receber cerca de 66 bilhões de reais por ano. Isso vai acontecer em 2043. Mas os recursos do fundo já começam a ser direcionados a todas as regiões em 2029, portanto, em 3 anos. Tá? Com esse recurso, os estados, cada um de acordo com a sua decisão, vão poder atrair empresas através de fomento direto à atividade produtiva, investir em infraestrutura ou investir em inovação. Então, no caso do Nordeste, podem ser usados esses recursos para fomento à atividade produtiva. Então, as empresas podem ser atraídas e mantidas com a utilização desse recurso. Por exemplo, é possível que se pense, estado a estado, porque isso é definido por cada estado, que com o dinheiro do fundo, o estado vai dar uma subvenção, por exemplo, no custo da energia. Vai pagar uma parte, né, ou até mesmo, se for possível, grande parte, do custo da energia da indústria, que é um grande insumo para a indústria, custa muito na estrutura de custo da indústria, e o Estado pode fazer a subvenção por aí. Ou ele pode, eventualmente, decidir que um investimento estruturante, que dali vai puxar a cadeia produtiva dentro do Estado, é que merece receber grande parte desse aporte. Então, são várias as possibilidades, cada Estado vai decidir, mas o grande instrumento é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que 70% desses recursos vão para estados do Norte e Nordeste, diferente dos atuais incentivos fiscais, que mais de 70% deles são concedidos por estados ricos do Sul e do Sudeste. Então, é um instrumento realmente voltado para as regiões menos desenvolvidas. Além disso, o Nordeste pode manter e atrair empresas de 2 outras formas. A reforma transfere a receita, que hoje é do ICMS, né, vai ser substituído pelo IBS, ela sai de parte na origem, parte no destino, vai todo para o destino ao longo do tempo. Onde o consumo é realizado é que vai ter a receita. O fato é que com essa migração, os estados do Nordeste em conjunto vão ganhar, aí no longo prazo, mais 25 bilhões de reais em receita, que também pode ser usado para manter e atrair indústrias. E, por fim, a gente tem que lembrar que o Nordeste já é o 2º maior mercado consumidor do Brasil. Ultrapassou a região Sul e vem crescendo em termos de consumo. Portanto, como aqui tem mercado consumidor
esse é um outro atrativo para indústrias permanecerem aqui e mesmo se mudarem para o Nordeste. Como as empresas vão se adequar ao split payment? Nós sabemos que no formato anterior, o imposto acabava virando caixa, né, até o pagamento no mês subsequente. E agora, que vai ser já retido no momento do pagamento feito pelo cliente, como é que essas empresas vão gerir o seu fluxo de caixa sem contar com esse valor adicional? Qual a melhor forma delas se prevenirem para esse impacto? Excelente essa pergunta em relação ao impacto do split payment no caixa das empresas. De fato, na medida que o split payment esteja funcionando, automaticamente na liquidação financeira o valor do tributo vai ser segregado e entregue ao governo. Isso faz com que a empresa de fato fique sem esse direito, esse dinheiro, esse tributo que antes vinha para o caixa dela durante o mês, né? Ela poderia aplicar esses valores, ela poderia fazer frente a outros custos dela e eventualmente o recolhimento só no mês subsequente. A maneira mais fácil das empresas mitigarem um pouco esses efeitos do fluxo de caixa, né? O impacto no caixa da empresa, seria através de reprecificação, mas a gente já percebe os bancos aí muito atentos no que diz respeito à abertura de linhas de crédito para fazer frente a essa necessidade de caixa das empresas. Principalmente as empresas que são do Simples Nacional e que permaneçam ali no regime unificado. Essas empresas elas não podem tomar créditos e, de fato, a gestão do caixa delas vai ficar um pouco mais impactada. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma indústria de cosmético e produzo e vendo para o consumidor final. Qual será o impacto da reforma tributária no meu negócio? As indústrias do Simples Nacional que trabalham e fornecem principalmente a consumidores finais, elas, assim como as demais, vão ter também um impacto no que diz respeito à reforma tributária. Obviamente que o consumidor final, ele não toma créditos, né, dentro de uma cadeia. O consumidor final, ele recebe a carga tributária de forma integral. A carga tributária é desenhada para que o consumidor final, ele absorva essa carga tributária. Mas dentro das simulações que nós estamos fazendo, o que fica muito claro é que mesmo que uma empresa, uma indústria seja voltada para o B2C, ainda que ela seja voltada para o B2C, ela optando pelo regime híbrido, ela consegue uma eficiência econômica maior do que uma empresa que não está no regime híbrido. Então precisa fazer contas, porque não é necessariamente apenas permanecer no regime unificado. Quem ficar no regime unificado não vai ter nenhum aumento de carga tributária, só vai trocar um tributo pelo outro dentro da cesta unificada do Simples Nacional. Mas quem vai para o regime híbrido consegue, na medida em que ele toma créditos dos inputs da transformação do material que ele vai vender, ele acaba ganhando uma eficiência econômica que pode se refletir mesmo para uma cadeia que é B2C em um preço menor do que o que ele pratica hoje. Aqui na FIEB, estamos acompanhando o tema de perto e nos colocamos à disposição para apoiar a indústria baiana nesse momento.